Graças a Deus. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Aproveitando que estão em pé, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui cooperando com os irmãos através da palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Edmundo. Obrigado, pastor Edmundo, mais uma vez pela oportunidade. Louvar a Deus pela vida de todos os vice-pastores aqui, Deus abençoe. Presbítero Bruno, que nos convidou, Deus abençoe. Todos os irmãos, que Deus seja louvado pela vida dos irmãos. É bem verdade que depois de uma chuva daquela, a vontade do corpo é de caçar alguma coisa para fazer em casa. O Alex ficou coçando a cabeça ali, ele deve ter imaginado assim, um filme com a Erika e tal, mas estão aqui para adorar a Deus. Deus seja louvado. Minha família que me acompanha, hoje foi um dia assim, rapaz, pensa num dia corrido. Pela manhã, pastor Toninho, eu estava em Cristalândia, no meio do mato, mexendo com gado. À tarde, passei a tarde na UPA com a minha esposa, com a minha filhinha na UPA. E agora estamos aqui para adorar a Deus e dizer que Deus é fiel em nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 em diante, diz assim o texto sagrado: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, repita comigo, reunidos, no mesmo lugar, bora lá, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas tais como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os 11, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Versículo 37. Quando ouviram isto que? A pregação de Pedro. Ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependa-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Tomai os vossos assentos glorificando a Jesus. Meus irmãos, bem verdade que esse texto é um texto muito conhecido, é um texto muito pregado, principalmente em vigílias quanto essa, mas o Senhor colocou esse texto em meu coração. Eu tenho aqui uma rápida palavra para compartilhar com os irmãos, creio que Deus há de falar ao seu coração. A festa do Pentecoste era uma festa agrícola, a qual os judeus celebravam o final da colheita do trigo e o início da colheita da cevada. Então, toda vez que até Atos capítulo 2, quando se falava em Pentecoste, era remetido às plantações agrícolas. Era lembrado do trigo, era lembrado da cevada, e era lembrada de uma festa, de um rito comum religioso. Só que depois de Atos capítulo 2, inverteu, porque após Atos capítulo 2, quando falamos de Pentecostes, já não lembramos mais de colheita, lembramos de um derramamento do Espírito Santo, lembramos do derramamento do Espírito, do poder de Deus e de colheitas de almas. Então, a festa do Pentecoste lembrava essa festa agrícola. A palavra Pentecoste é uma junção de duas palavras, Pente e Coste. Na melhor tradução mais simples de compreendermos, Pentecoste significa nada mais, nada menos do que 50 ou 50º dia. Isto porque
a festa do Pentecoste, ela era celebrada, ela era festejada 50 dias depois da Páscoa. E o que era a Páscoa? A Páscoa era a festa que trazia à memória a libertação do povo de Deus do Egito. Mas a Páscoa, eu preciso pontuar alguma coisa interessante sobre a Páscoa. Primeiro, a Páscoa, ela sempre esteve contextualizada com a morte. Sim, a Páscoa sempre esteve alinhada, contextualizada com a morte. A saber, na primeira Páscoa morreram os primogênitos do Egito. Na última Páscoa morreu Jesus, o primogênito de Deus. Na primeira Páscoa morreu o Cordeiro Pascual. Na última Páscoa morreu Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa, ela sempre esteve contextualizada com a morte, mas é claro que esta morte nos trouxe a vida eterna. Mas a Páscoa não é chocolate, como muitos pensam. Páscoa não é coelhinho da Páscoa, nada. Páscoa é ervas amargas. Páscoa não é coisa fácil. Foi na Páscoa que Jesus sofreu, foi na Páscoa que Jesus morreu, foi traído, castigado, cuspiram nele, bateram nele, crucificaram ele. Foi na Páscoa que ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus. Mas a Páscoa sempre esteve atrelada, alinhada com a morte. Mas aqui eu tenho uma primeira palavra para liberar sobre a tua vida aqui nesta vigília. Qual palavra, Mateus? A Páscoa tem a ver com a morte, mas a primeira palavra aqui desta noite é esta: Pentecoste sempre vem depois da Páscoa. Vou repetir para você entender e melhorar esse glória a Deus aí, irmão, para você acordar. Pentecoste sempre vem depois da Páscoa. Pentecoste sempre vem depois da Páscoa, porque tem irmão que nunca vai viver um Pentecoste na sua vida. É porque é chegar a Páscoa, quer parar. É chegar a Páscoa, quer distanciar da igreja. É chegar a Páscoa, quer desviar, quer parar de cantar, quer parar de pregar, quer entregar a liderança. Mas Deus me trouxe aqui para falar com alguém. Ei, suporte a Páscoa, aguenta a Páscoa, não desista na Páscoa, porque eu estou pregando para alguém aqui que está vindo de uma Páscoa de dor, que está vindo de uma Páscoa difícil, que está vindo de uma Páscoa de muitas lágrimas, mas a palavra nesta vigília é esta: aguenta a Páscoa, suporte a Páscoa, não desista na Páscoa. E eu vou além, você não é Judas para desistir na Páscoa. Você é discípulo, e discípulo não desiste na Páscoa. Discípulo, ainda que seja, pastor, no pé da cruz, sem poder fazer nada para tirar ele de lá, mas elas não desistiram, elas permaneceram lá. E a palavra de Deus é essa: não desista na Páscoa, suporte a Páscoa, porque depois desta Páscoa está vindo aí um grande Pentecoste. Aleluia! Quanto maior for a Páscoa, maior vai ser o Pentecoste. E Deus está dizendo: ei, aguenta, suporta, porque esta Páscoa vai passar. Aliás, já passou, estamos em Pentecoste. Quem crê nesta palavra, dá um brado de glória a Deus aí, vá. Primeira lição que aprendemos nesse texto: Pentecoste sempre vem depois da Páscoa. Quer viver o Pentecoste? Aguenta a Páscoa. Quer viver o Pentecoste? Suporte a Páscoa, porque depois desta Páscoa vem o Pentecoste. Eu quero ser profeta aqui esta noite. A próxima notícia
que vai surgir em Palmas, Tocantins não vai ser um escândalo de corrupção, como muitos estão esperando. A próxima notícia que vai surgir nesta capital não vai ser uma nova pandemia. A próxima notícia que vai surgir aqui é que Palmas está vivendo um grande avivamento, um grande Pentecoste e um grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Quantos acreditam nesta palavra? Primeira lição: Pentecoste sempre vem depois da Páscoa. Segunda lição: Páscoa e Pentecoste acontecem no mesmo lugar. Por isso que o texto que nós lemos diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A palavra aqui, reunido, significa unidos de novo, unidos uma vez mais, unidos outra vez. Onde? No mesmo lugar. Que lugar é esse? O cenáculo. Que cenáculo é esse? O mesmo cenáculo que Jesus celebrou a última Páscoa. Então, nesse cenáculo aqui, esses discípulos aqui tinham todas as razões para nunca mais se reunir naquele lugar. Eles tinham as piores lembranças deste cenáculo aqui. Foi neste cenáculo aqui que o Judas meteu a mão no prato. Foi neste cenáculo aqui que o traidor foi anunciado. Foi neste cenáculo aqui que o sangue foi derramado, que o corpo foi partido. Foi aqui que eles provaram de fato as ervas amargas. Foi aqui que Jesus repreendeu duramente seus discípulos. Foi aqui que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Ele tinha as piores lembranças deste cenáculo. Eles poderiam se lembrar, se reunir em qualquer outro lugar, mas o texto que nós lemos diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, lá estavam eles reunidos outra vez, uma vez mais, no mesmo lugar, porque Páscoa e Pentecoste acontece no mesmo lugar. Porque tem gente que nunca vai viver um Pentecoste em sua vida, porque é chegar a Páscoa, ele quer ir para outro lugar. É chegar a dificuldade, já quer pedir a carta e mudar de congregação. É chegar a luta, já quer mudar de setor, já quer mudar de cidade, já quer ir para outro estado, mudar de país. Mas Deus está dizendo: Páscoa e Pentecoste acontece no mesmo lugar. Eu me lembro disso de Pedro. Pedro pescou a noite toda. Pedro não pegou absolutamente nada. Jesus aparece na praia e Jesus pergunta: tente alguma coisa para comer? Pegou alguma coisa? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, pesquei a noite toda, não peguei nada. Pedro está dizendo para Jesus: Senhor, este mar aqui não está para peixe. E não vem você dizer mas porque Pedro pescou só do lado esquerdo. Irmão, se fosse eu, até que eu acreditava, mas era Pedro, pescador experiente. Aqui na 22 tem uns pescadores aqui, não tem? Tem pescador aqui, não tem, pastor? Se fosse eu, o Mateus sabe pescar não. Mateus jogou só do lado esquerdo, não pegou nada e ficou lá no barco de braço cruzado. Agora um pescador experiente, ele passa a noite pescando de um lado só. Pedro lançou na esquerda, Pedro jogou na direita, Pedro jogou para frente, Pedro jogou para trás, Pedro mudou o barco para lá, trouxe o barco para cá, não pegou nada. Aí Jesus aparece na praia, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tem problema não, te entendo, faz o seguinte, muda de barco, muda de companheiros. Foi isso.
pega o mesmo barco, chama os mesmos companheiros, pega o mesmo remo, vá para o mesmo lugar. E no lugar, Pedro, que tu teve uma noite frustrada, te prepara, vai viver uma pesca maravilhosa, porque Páscoa e Pentecoste acontece no mesmo lugar. Eu vim pregar para alguém aqui, e a palavra é esta aqui: 2025 não é ano de mudança, é ano de suportar, é ano de perseverar, é ano de orar, de perseverar, de buscar, porque Deus está dizendo aqui: vou dar crescimento no mesmo lugar. Não vai precisar mudar de congregação, não vai precisar mudar de bairro, não vai precisar mudar de cidade, não vai precisar mudar de estado, não vai precisar mudar de país. Vou te abençoar, é no mesmo lugar. Vou te avivar, é no mesmo lugar. Vou te batizar com o Espírito Santo, é no mesmo lugar. Vai ser consagrado no mesmo lugar. Vai pregar no mesmo lugar. Deus vai te abençoar, é no mesmo lugar. É no mesmo lugar. Quer outro exemplo? Lá vai. A Bíblia diz que Eliseu e os outros companheiros, profeta do rancho de profeta, estão colocando umas vigas, pastor Toninho, para levantar a escola de profeta. Só que quando eles estão atravessando o rio, pastor, não é que o machado caiu na água. Alguém chegou, Eliseu, já procuramos lá embaixo, a onda não carregou. Ali em cima não tem como ele ter subido. Já procurando tudo que é tipo de lado. E agora? Eliseu pergunta: tem problema não, vai para outro lugar caçar, foi isso? Onde o machado caiu? Eliseu foi bem ali assim, onde tem aquelas bolinhas de água. Ele pega um pedaço de madeira, joga, e o texto diz: no lugar que o machado caiu, foi lá que ele flutuou, porque Páscoa e Pentecoste acontece no mesmo lugar. E para aquecer tua alma e a gente mudar de tópico, outro exemplo: Jesus em Jerusalém foi preso, em Jerusalém foi traído, preso, castigado, crucificado. Em Jerusalém morreu, em Jerusalém ressuscitou, foi assunto aos céus e vai voltar e vai reinar. Onde? Lá nos Estados Unidos, lá na França. Vai voltar e vai reinar em Jerusalém, porque Páscoa e Pentecoste acontece no mesmo lugar. Deus vai te abençoar, é no mesmo lugar. Para que esse negócio de ser Maria vai com as outras. Esse dia um jovem me mandou mensagem, disse: ô meu líder, eu vou embora lá para a França. Eu falei: mas como assim? Tu orou, tu pediu direção a Deus? Não, não precisa não. Eu falei: rapaz, tu não está crente não. É porque o meu amigo foi para lá e até bem, conseguiu as coisas ligeiro. Eu falei: então quer dizer, porque ele foi abençoado lá, tu também vai ser. Irmãos, essa é a geração que estão vivendo. É a geração que dá ouvido aos coaches aí da internet. E os coaches aí da internet, para vender seus cursos, eles falam assim: não, compra esse curso aqui, faz o que eu fiz, vai chegar onde eu cheguei e vai ter o que eu tenho, não é isso? Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quem foi que te disse que o homem pode pôr uma forma na mão de Deus? O que rege a nossa vida não é o homem, o que rege a nossa vida é Deus. Nós não podemos traçar nossa vida de acordo com o que o homem faz. Nós temos que traçar nossa vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é essa aqui não: deu certo para mim, vai dar certo para você. Eu cheguei, você também vai chegar. Isso aqui é coisa de homem, irmão. Coisa de Deus é diferente. Quer que eu te dou um exemplo? A Bíblia diz que a fome chegou na terra, e a Bíblia diz que Deus falou assim para Abraão: Abraão, junta tudo que tem e desça para o Egito. Abraão desceu para o Egito. No Egito, Abraão escapou da fome e saiu de lá podre rico. Aí 60 anos depois, 40 anos depois, a mesma fome chegou para Isaac. Isaac pensou: pera aí, meu pai há 40 anos atrás, meu pai, a fome veio, essa mesma fome, meu pai juntou as tralhas, desceu para o Egito, e lá no Egito meu pai rompeu a fome, saiu de lá rico. Vou fazer a mesma coisa. Ele disse assim: Alex,
Ele olhou para o seu servente: junta tudo que temos. Ô mulher, prende o jegue, pega o jumento, vamos descer todo mundo para o Egito. Mas nosso Deus é gracioso. Quando ele está descendo para o Egito, está preparando tudo, quando falta só marchar, a Bíblia diz que o céu rasgou e o pai falou: Isaque, não desça ao Egito, habita nesta terra que eu vou te abençoar. E a Bíblia diz: e semeou Isaque naquela mesma terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, 100 por 1. Eu conheço gente aqui em Palmas que no tempo de crise prosperou. E eu conheço gente que foi para a Inglaterra, passou fome, foi para Portugal, passou fome. Sabe por quê? Porque o que rege a nossa vida é o centro da vontade de Deus. E se tivermos no centro da vontade de Deus, irmão, não é o lugar que vai nos abençoar, é nós, que aonde pôr a planta dos pés, o lugar vai ser abençoado. Segunda lição: Páscoa e Pentecoste acontece no mesmo lugar. Terceira característica de um verdadeiro Pentecoste: lá vai, Pentecoste tem som. Tem som. Pentecoste tem som. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e ouviram-se um som. Pentecoste tem som. É por isso que numa vigília dessa eu não entendo porque tem gente que veio aqui e não deu glória a Deus ainda. Meu irmão, Pentecoste tem som. Tem som. Tem som. Nem todo barulho é Pentecoste, mas todo Pentecoste, irmão, ele tem barulho, ele tem som. Cadê o som do Pentecoste aqui da 22? Cadê o som do Pentecoste aqui? Tem? Pentecoste tem som. Quarto lugar: Pentecoste não é só som. E foram vistas. No 2, no 2, eles ouvem. No 3, eles veem. Porque, pastor, aqui em Palmas eu virei um pregador dos cultos de jovens. Já preguei, esse ano passado eu preguei em 52 congregações das nossas, e a maioria é culto de jovens. E a maioria dos temas dos cultos que prego é culto do avivamento, é culto do Pentecoste. Estamos vivendo uma geração que a gente mais se ouve em avivamento e Pentecoste, mas é a geração que a gente menos vê. E Deus está dizendo aqui na minha boca que Pentecoste não é só para os ouvidos, Pentecoste também é para as vistas. Pentecoste não é só som, Pentecoste também tem sinais. Pentecoste também tem sinais. E eu vim profetizar aqui na AD22 que os sinais vão voltar. Os sinais vão voltar. Eu ainda, se Jesus não voltar, eu vou ver paralítico entrar por aquela porta de cadeira de roda e voltar andando para a glória de Deus. Eu ainda vou ver cegos entrarem lá e voltarem enxergando. Sabe por quê? Porque Pentecoste tem sinais. Tem sinais. Pregava eu em uma vigília, e eu gosto de conversar com esses pastores que tem essa cabecinha branca assim, que nem o pastor Toninho, que nem o pastor Edmundo, já está começando, já tem. Eu gosto de conversar. E um dia conversando com o pastor Serafim em Miracema, ele é um presidente de honra lá, você deve conhecer o pastor Serafim, um velhinho. E ele falou: Mateus, na minha época de juventude, vocês hoje se espantam com as coisas que para nós era normal. Eu falei: como assim? Hoje, Mateus, se Jesus curar um paralítico na nossa igreja, é notícia nas capas de jornal. Na nossa época era estranho, mas se não curasse. Mateus, na nossa época, batismo com o Espírito Santo era normal. Estranho era um jovem assembleiano não falar línguas estranhas. E eu falava, e eu ouvia aquelas palavras, eu entrei no carro e vim de Miracema aqui a Palma. Senhor, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não muda. Será que o Senhor não faz mais essas coisas como antigamente? E eu comecei a ficar com dúvida. E Deus não falou nada comigo. Fui pregar em uma cruzada. Não era vigília, uma cruzada. Lá na de Água Fria.
Eu terminei de pregar na cruzada, eu fiz o apelo, Jesus salvou 10 vidas. E o pregador fica todo feliz, eu todo feliz, realizado, Jesus está bom. Quando eu oro por aquelas 10 vidas, Érica, quando eu vou devolver o microfone, o Espírito de Deus gritou no pé do meu ouvido: tu não me pediste um sinal se eu mudei ou não mudei? Eu arrepiei todinho. Eu falei, eu pensei, Senhor, eu não estou entendendo. E quando eu olho para lá, estão trazendo um homem em uma cadeira de roda com trombose em suas pernas. E o Espírito de Deus falou: coloca a mão na cabeça dele, que eu te darei o sinal agora. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, ficou uma poça de água ao redor daquele homem. E ele corria para lá, corria para cá, corria para lá, corria para cá. E o Espírito de Deus falou comigo: eu não mudei, eu ainda continuo curando, eu ainda continuo salvando, eu ainda continuo fazendo as obras que eu fazia antes. E eu vim aqui profetizar: os sinais vão voltar, vai voltar. Quantos acreditam nesta palavra? Dá um brado de glória a Deus aí. Sabe por que os sinais precisam voltar? Porque o evangelho pregado com sinais é mais poderoso do que o evangelho pregado só com palavras. Sabe por quê? Porque nós, todo mundo aqui crente, a gente crê para ver. Quem está lá no mundo não. Quem está lá no mundo vê para depois crer. E eu quero aqui profetizar: eles vão crer, porque eles vão ver. Eles vão ver. Os sinais estão voltando aí. Pentecoste tem som, Pentecoste tem sinais, Pentecoste tem fogo, Pentecoste tem fogo. Você já reparou? Eu prego o evangelho de fevereiro deste ano, completou apenas 10 anos. Os pastores aqui têm muitos anos na minha frente, mas nesses pequenos 10 anos, pastor, eu já consegui ver uma diferença muito grande. Porque 10 anos atrás, quando eu comecei a pregar, para hoje, eu já percebo uma diferença. Parece que o fogo, a chama do Espírito, parece que ela está se apagando em nossos cultos. Hoje em dia, às vezes para o irmão dar um glória a Deus, o pregador, o pastor tem que ficar: dá glória a Deus, irmãos. Eu vim aqui dizer por quê? Porque a chama parece que vai se apagando, mas Deus marcou esta vigília e está dizendo: eu estou reacendendo a chama pentecostal genuína no teu coração, no teu coração. Deus está reavivando a chama no teu coração. E por que essa chama se apagou? Porque a minha geração preferiu dar ouvidos a coaches, a pregadorzinhos, do que ouvir os seus pastores. A minha geração é a geração que prefere, às vezes, ficar em casa, numa live, ouvindo assim diz o Senhor, do que vir para o culto de ensino e ouvir uma mensagem bíblica cristocêntrica. Mas eu vim aqui profetizar que Deus está acendendo a chama em seu coração. E eu quero profetizar que o fogo do Espírito, ele vai voltar a queimar em nossas almas, em nossas vidas, em nosso culto. Pregador, e quando é que o fogo do Espírito vai voltar? E em nome de Jesus ele vai voltar quando nossos jovens amarem mais a Bíblia do que o celular. Quando é que o fogo do Espírito vai voltar? E em nome de Jesus vai voltar quando vir para um culto de ensino ser mais importante do que ir para uma pizzaria. Quando é que o fogo do Espírito vai voltar? Quando orar não for peso, ser prioridade, ser honra para a nossa vida. Quando é que o fogo do Espírito vai voltar? Quando esses profetinhas que ficam aí revelando CPF, identidade, ignorando as escrituras, não tiver mais espaço em nossas igrejas, antes que os nossos púlpitos seja prioridade para a pregação da palavra, da Bíblia, como ela é, e assim o fogo do Espírito vai voltar em nome de Jesus. Sabe por quê? Que a nossa geração é mais que fala em avivamento e a que menos vive. Porque avivamento para nós, a gente acha que é só movimento. E o verdadeiro avivamento não é só fogo. O verdadeiro avivamento não é só línguas estranhas.
O verdadeiro avivamento não é só labareda, não é só canela de fogo, nada. Falta uma penúltima coisa aqui para o verdadeiro Pentecoste. Pastor Tony, o vento já tinha soprado, o fogo já tinha pegado, as línguas já tinham sido faladas. Se fosse muitas das vezes em nossa época, dava a bênção apostólica que encerrou o culto. Mas Pedro não. A Bíblia diz que depois de tudo isso, Pedro abriu as escrituras e começou a pregar a Bíblia. Porque não há avivamento sem palavra, não há avivamento sem doutrina, não há avivamento sem disciplina. A minha Bíblia diz que é a palavra de Deus que despede labareda de fogo, labareda de fogo. A mensagem bíblica ainda é a geradora do avivamento e do verdadeiro Pentecostes. Aí às vezes eu vou pregar por aí, canta, coreografia, dança para lá, dança para cá. Vamos dar aqui 10 minutos para a palavra. Mas é avivamento. Isso não é avivamento, isso é movimento. Avivamento, a palavra é a prioridade. Quer que eu te dou um exemplo? A Bíblia diz que Esdras já tinha sido reconstruídos os muros, já tinha sido tampado as brechas. E agora o sacerdote Esdras, ele vem com uma missão, é fazer com que o avivamento volte. E Esdras andou pela cidade, Esdras percebeu que o povo de Israel havia casado com as mulheres estranhas, havia um pecado gravíssimo ali. Esdras, então a Bíblia diz que Esdras abre a Bíblia, Esdras começa a ler as escrituras. Esdras não está nem pregando, Esdras está apenas lendo. E a Bíblia diz que enquanto Esdras lia a palavra, veio dobrou os joelhos, veio 2, veio 500, veio 100.000, veio 1 milhão de pessoas. Dobraram os joelhos numa praça pública e começaram a confessar os seus pecados. E no meio daquele 1 milhão, alguém se levantou e diz: é verdade, Senhor, que nós casamos com as mulheres estranhas. É verdade, Senhor, que nós erramos, que nós pecamos. Mas depois desta pregação, Senhor, ainda há esperança para Israel. E a Bíblia diz que o povo começou a deixar as mulheres estranhas, tirar os ídolos para fora, e um avivamento genuíno aconteceu naquele lugar, porque o verdadeiro avivamento, ele é vindo, originado da palavra de Deus. Em último lugar, para a gente orar, o verdadeiro avivamento é para quem não desistiu da oração. Avivamento, o Pentecoste, é para quem não abriu mão da oração. Quer que eu te dou um exemplo? Naquele dia, quando eles se reuniram, aproximadamente 500 pessoas estavam dentro do cenáculo. Mas quando o Espírito Santo desceu, só 120 receberam. A pergunta é: cadê os 380? Simples. Eles fugiram da oração. Eles desistiram de orar. Sabe por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo não é tão fácil quanto muitos pensam. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo, ele vai passar o dia todo na casa dele, na televisão, assistindo futebol, zerando a Netflix, vendo os doramas o dia todo. Aí ele vai dar 6 horas da tarde, vai se arrumar, vai vir para o culto aqui e vai ser cheio. Vai ser cheio do Espírito Santo? Não vai. Porque você já está cheio, não cabe mais nada. Não é tão fácil como muitos pensam. Sabe por que esses 380 fugiram, não conseguiram? Porque não é tão simples como muitos pensam. Essa oração aqui, vocês já leram esse texto? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desce, eles estavam assentados. Deixa eu te falar, judeu ora assentado. A Bíblia diz que, a história diz que judeu ora assim, ó, em pé. Quando não é em pé, eles oram com a boca no pó. Só que quando o Espírito desceu, eles estavam sentados. Por que eles estavam sentados?
Por que não foi 30 minutinhos de oração? Por que não foi 1 hora de oração? Por que não foi 1 dia, não foi 5 dias? Foram 10 dias de oração. Pregador, como é que você sabe que é 10 dias? Simples. Jesus morreu na Páscoa e ressuscitou. Jesus ficou 40 dias dando as últimas instruções a seus discípulos, e o Pentecoste desceu no 50º dia. Então 40, 50 menos os 40, foram 10 dias de oração. E não pensa você que foi uma oraçãozinha tão simples, nada. Porque João capítulo 14 diz que Jesus diz: eu irei ao Pai, e chegando lá, eu rogarei a Ele. A palavra que rogar significa pedir com insistência. Então não pensa você que foi só Jesus se assunto aos céus, chega lá e diz: Espírito Santo, eu te prometi, vai lá, e ele foi. Não foi assim. Foi a promessa mais difícil de se cumprir. Por quê, pregador? Vou te ensinar agora, isso aqui não é tão simples como você pensa. Ezequiel capítulo de número 2. Ezequiel está à beira do rio Quebar, e Ezequiel tem visões de Deus. O céu se abriu para Ezequiel, e na visão que Ezequiel tem, Ezequiel vê o Espírito de Deus, o Espírito Santo, sendo servido lá no céu. Por quem? Ele diz que vê o Espírito Santo e vê os anjos servindo. E Ezequiel escreveu: e aonde o Espírito pensava, não é falava, pensava em ir, os anjos discerniam e iam. Se o Espírito pensava em ir para a direita, os anjos discerniam, moviam para a direita. Se o Espírito pensava em ir para a esquerda, os anjos discerniam, moviam o carro para a esquerda. Não foi tão fácil. Aí Jesus chegou lá: é o Espírito Santo, eu te prometi lá embaixo. O Espírito Santo olha, vê Pedro, tinha acabado de negar ele 3 vezes. Não foi uma escolha tão fácil como muitos pensam. Pregador, o que é que isso tem a ver? É para você valorizar o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. É para você valorizar essa unção, esse Espírito que está aí morando dentro de você. E não foi tão simples quando você pensa, não foi algo tão rápido como você imagina. E teve tempo, teve oração, teve súplica, teve lágrima, teve cansaço, teve desistência, mas o Espírito Santo trocou o céu pela terra, a servidão dos anjos para morar dentro de você, para habitar em você. Então valoriza o Espírito Santo, valoriza. Se coloca de pé no nome de Jesus. Não foi 30 minutinhos de oração, 10 dias orando. E no 10º dia, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente impetuoso, que encheu toda a casa a qual estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, tais como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ei, meu irmão, não desista da oração, não abra mão da oração. O Espírito Santo é para quem não deixa de orar. O Espírito Santo é para quem ama orar. O Espírito Santo é para quem valoriza ainda a oração. Foram 10 dias orando. E você quer passar o dia todinho lá, jogando seu joguinho, adolescente. Aí vir para o culto, você cheio do Espírito Santo. Não é tão simples quanto se parece. E a última característica do Pentecoste para a gente orar. A Bíblia diz que Pedro abre as Escrituras. E a Bíblia diz que ele prega. E alguém grita: varões, o que é necessário nos fazer para ser salvo? Ou seja, para nós receber isso aí também. E Pedro diz: arrependa-se cada um de vocês, e sejam batizados em nome do Pai, e sejam batizados pelo poder do Espírito Santo, para a remissão dos pecados. E a Bíblia diz que Pedro vai falar uma coisa que mexeu comigo. Que Pedro vai dizer assim, ó:
Arrependa-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para seus filhos, é para todos os que estão longe. Se Pedro parasse aqui, Pentecoste era uma promessa cumprida. Se Pedro parasse aqui, Pentecoste era uma invenção de nós pentecostais, assembleianos. Mas Pedro vai além. Isso é para todos aqueles que o nosso Deus chamar. Só quem foi chamado por Deus, levante a mão. Só quem foi chamado por Deus, levante a mão. Se você foi chamado por Deus, Pentecoste é para você também. Se você foi chamado por Deus, Pentecoste é para você também. Se você foi chamado por Deus, Pentecoste é para você também. É para você também. É para você também. Pregador, eu não vim de uma família evangélica. Pentecoste é para você também. Pregador, na minha família não tem ninguém, pregador. Na minha também não tem. Pentecoste é para você também. É para você também. Eu preciso orar por vocês. Eu queria te chamar aqui na frente. Sai do seu lugar. Todos vocês, são poucos. Vem aqui para o altar. Eu quero encerrar aqui com vocês aqui no altar. Eu preciso orar. Sai do seu lugar e vem. Eu preciso orar por vocês essa noite. Pentecoste é para todos. Pentecoste é para quem? Para todos. Quando Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo, em Atos capítulo de número 1, Jesus falou para os 120? Jesus falou apenas para os 12. Jesus disse: eu irei ao Pai, rogarei a Ele, e Ele vos enviará o Espírito Santo Consolador. Jesus não está prometendo para os 120, Jesus está prometendo para os 12. Então por que Jesus batizou 120? Porque cada um levou mais 10. Que você recebeu eu sei, mas cadê os outros 10? Que você já foi salvo eu sei, mas cadê os outros 10 que você trouxe? Deus está dizendo: Pentecoste é para todos. É para todos. Eu queria que alguém me ajudasse no louvor. Eu quero orar por vocês essa noite. Você que há muito tempo você não fala línguas estranhas. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, mas que há muito tempo parece que a chama do Espírito se apagou. Essa vigília foi marcada para Deus reacender essa chama em seu coração. Você que não é batizado com o Espírito Santo, temos alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo, que não é, e quer ser batizado com o Espírito Santo, temos alguém? Eu queria chamar você, se tiver, vem aqui para o altar, aqui mais para frente. Você que não é batizado com o Espírito Santo e você quer ser batizado hoje, se tiver, venha. Se não tem, então eu deixo orar por vocês. Eu quero orar para vocês. Você que há muito tempo não fala línguas estranhas, você que há muito tempo não sente mais a presença de Deus como você sentia no passado, porque eu estou falando para alguém aqui que se tornou um verdadeiro museu. Você conversa com ele e ele só fala assim: eu já orei, eu já falei línguas, eu já profetizei, eu já senti a presença, mas há muito tempo não sente mais. Eu estou falando para alguém aqui que se você, como é que está a leitura da Bíblia? Eu não estou lendo não, mas eu já li a Bíblia toda em um ano, já li a Bíblia toda em 6 meses. Deus não quer saber do teu passado, Deus quer saber como é que está o hoje, porque o arrebatamento não vai vir para o seu passado, vai vir para o seu agora, vai ser para o seu agora. Quando a trombeta tocar, passado não vai valer nada. Quando a trombeta tocar, o que vai valer é a hora, é o momento. Quer que eu te dou uma prova? Quando aquelas, quem sabe, aquelas virgens que não tinha mais azeite, possivelmente no passado elas tinham, porque atualmente tinha acabado, mas não valeu a pena. Não adianta nada querer chegar diante de Deus naquele dia e falar: mas Senhor, em teu nome eu preguei. Era pregador. Senhor, em teu nome eu profetizei. Era um profeta. Senhor, em teu nome eu operei maravilhas. Olha isso, fazia maravilhas. Mas a questão não é o que fazia, a questão é o que está fazendo. E essa é a pergunta de Deus aqui. Não é se você já foi batizado, já falou. A pergunta de Deus aqui é como é que está o seu hoje, é como é que está o seu agora, é como é que está essa chama agora queimando dentro de você. E
Deus vai reacender essa chama. Há uma unção de Deus que vai descer aqui na 22, e essa unção é de quebrantamento, é de renovação, porque tem crente aqui que não precisa receber, tem crente aqui que está precisando ser renovado, já recebeu há muito tempo, já profetizou, já falou línguas, já chorou, já cantou, já liderou, mas está parado, e as ondas vai voltar a sacudir, as ondas vai voltar a balançar. Apenas permita que o Espírito Santo de Deus se aposse de você. Pregador, qual é o segredo de eu receber? Vou te dar o segredo agora. A Bíblia diz que Samuel deu colocou um caminho para Saul trilhar, até Saul receber a visita do Espírito Santo. A Bíblia diz que Samuel falou: Saul, tu vai pegar este caminho aqui, Saul, e neste caminho aqui tu vai ter 4 encontros. O primeiro encontro vai encontrar com os coveiros, Saul, lá no túmulo de Raquel. Tu não vai parar para ouvir eles. O segundo, tu vai andar um pouquinho adiante, tu vai ter o segundo encontro, tu vai encontrar com 3 homens que estão subindo a casa de Deus. Estes, tu vai parar, eles vão te dar pão, tu vai comer e tu vai seguir a tua viagem. Mais para frente tu vai encontrar um destacamento dos filisteus, desvia dele. Mas mais para frente tu vai encontrar um grupo de profeta que estará profetizando. Ô Saul, quando tu chegar diante do grupo de profeta que estão profetizando, que estão sendo usados, que estão falando, recebendo de Deus, Saul, não é para tu ficar de braços cruzados olhando de lado. Saul, não é para tu ficar sentado analisando, avaliando a profecia. Saul, não é para tu ficar olhando. Saul, entra no meio e profetiza com eles. Entra no meio, porque estão vivendo de uma geração que vem para uma vigília como essa. Já estamos faltando 2 minutos para meia-noite e fica aqui avaliando, analisando, olhando, assistindo. E Deus não te trouxe aqui, não te segurou aqui até uma hora dessa para você ficar assistindo. A palavra é esta: entra no meio, participa, seja participante. E a Bíblia diz, pastor, que ele entrou no meio, e quando ele entra no meio, é o texto mais extraordinário da Bíblia que eu acho. O Espírito do Senhor Jeová se apoderou de Saul, e Saul foi transformado em outro homem, Eu quero profetizar aqui: você não vai voltar desta vigília como você entrou. Você vai ser transformado em outro crente. Você não vai voltar para sua casa a mesma esposa. Você vai ser transformada em outra esposa. Você não vai voltar o mesmo filho. Você vai ser transformado em outro filho. Você não vai voltar o mesmo obreiro. Você vai ser transformado em outro obreiro. Você não vai voltar o mesmo pregador. Você vai ser transformado em outro pregador, porque o Espírito Santo vai se apoderar de você. O Espírito Santo vai se apoderar de você. Começa a receber a visita, não a visita, a morada dele. Abre esta porta, vai, aonde tiver uma porta aberta, o Espírito Santo está fazendo morada. Aonde tiver uma porta aberta, o Espírito Santo vai morar. Quem recebe esta palavra? Cadê os batizados com o Espírito Santo? Seja renovado agora. Você que há muito tempo não fala línguas estranhas, a ordem agora: abre a boca, vai, abre a boca e fala. Sejam renovados, sejam cheios do Espírito. Começa a adorar a Deus, vai. Senhor, visita a tua filha nesta vigília. Toca, Senhor, visita, oh Deus, ela está diante do teu altar.
faz morada, transforma. Pai, eu quero profetizar aqui que esta irmã não vai voltar da forma que chegou. Senhor, que o Senhor possa fazer morada. Faz morada, Senhor. Transforma, muda a mente, muda o coração. Faz morada, meu Deus. Pai, no nome de Jesus. Enche-me, Deus, enche-me, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu te conheço há muito tempo. Espírito, Espírito, eu te conheço há muito tempo. Trouxe a ti esta noite aqui para falar contigo. Porque tu me pediste para eu te batizar com meu Espírito, mas eu já te batizei. E enche-me de novo. Eu já te enchi faz tempo e tu sabe muito bem disso. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E deixa eu te usar nesta noite. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Há uma unção de quebrantamento aqui na D22. Tem pessoas que há muito tempo não choram na presença de Deus. O Espírito Santo se apoderará de ti esta noite. Eu vou ouvir testemunho, porque vai ter alguém aqui da 22 que vai ser tomado pelo Espírito Santo no carro indo para casa e vai contar esse testemunho aqui ainda. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu preguei a tua palavra. Pai, a tua palavra ela é poderosa. Pai, enquanto, Pai, a tua palavra foi falada por Pedro, a tua palavra diz que o Espírito Santo desceu e encheu todos que estavam naquela casa. Pai, a tua palavra ela é poderosa. Pai, se porventura tiver alguém enfermo aqui em nosso meio, Senhor, visita agora com cura, enfermidade desapareça, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Espírito Santo, vai embora agora, em nome de Jesus. Dor de cabeça, dores na coluna, dores nos
seus ossos, em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de libertação, de cura, de cura, de cura. Sejam curados em nome de Jesus. Pai, abençoa os teus filhos, ó Pai, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Meu pastor, muito obrigado, que Deus continue abençoando o Senhor. Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Podeis assentar, meus amados, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Páscoa e Pentecoste no mesmo lugar. Glória de Deus manifesta na sua casa. É aqui que você vem para receber a palavra do Senhor. E a palavra de Deus falou soberanamente aos nossos corações nesta noite. Receba esta palavra. Deixe ela frutificar na sua vida, nas nossas vidas. Vamos fazer deste momento um momento especial. E vamos viver de uma forma diferente daqui para frente. Amém? Deus abençoe, irmão Mateus, pela palavra. Obrigado aí por ter vindo nos ajudar. Deus abençoe, irmão Bruno, por organizar aqui esta nossa, junto com toda a equipe. Obrigado aos nossos obreiros e a você que veio, tá? Nós vamos ter amanhã, a partir das 14 horas, o nosso mutirão aqui, para arrancar esse piso aí, dessa calçada, que nós já compramos um novo para colocar, tá certo? E graças a Deus também, o irmão Abdiel já está trabalhando aí na pintura, né? E trabalhou também no caldo, né? O caldo tá bom? Ei, maravilha. Irmãos, tem um caldo aí para nós. Daqui a pouquinho a gente vai sair daqui e vamos todos ali participar do caldo, tá certo? É o caldão da madrugada, viu? E amanhã tem a consagração a partir das 8 horas. Amanhã a consagração aqui a partir das 8 horas. Vamos ficar de pé? Eu quero agradecer a Deus por você ter vindo, vocês que vieram de fora, Deus abençoe. Abraço, pastor Luiz Abreu, né, nosso companheiro, tá bom? Então, levante sua mão para o alto, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre. Amém. Nação Madureira, unidade, hierarquia e disciplina. Está terminada em nome do Senhor Jesus. Já avisei que tem o caldo.